Alô, amigos do canal Varal. Bem-vindo mais uma vez nas nossas gravações, nos nossos vídeos. E eu queria informar a vocês que nós já estamos passando de 100 vídeos. E para nós é um motivo de alegria. A gente fica feliz contando com o seu acompanhamento pelo nosso trabalho. Eu costumo dizer que o importante diante disso tudo são vocês que assistem os nossos vídeos. Passamos de 100 vídeos e a nossa felicidade é uma felicidade muito grande, porque nós sabemos o quanto a gente tem que estar aqui a cada 2 dias, no máximo, gravando, pesquisando matérias que seja importante para o teu conhecimento. Hoje nós vamos falar de um tema bem complexo, né? Um tema muito discutido. E nós vamos explicar aqui o porquê que existe tantas igrejas denominativas no nosso país. Aliás, no mundo, né? Não é só no nosso país. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esse tema, nós vamos falar sobre Lutero, Martinho Lutero e as igrejas, né? Por que teve tantas igrejas a partir do conhecimento de Martinho Lutero? Eu quero agradecer a você que nos acompanha, que curte, compartilhe, que tem se inscrito no nosso canal. Para mim é um motivo de alegria muito grande saber que você está conosco. E a gente fica feliz por isso. Deixa eu ligar aqui o temporizador. Meus amigos, nós sabemos que a igreja ela foi dividida e muitas pessoas têm o hábito de achar que tudo foi por culpa de Martinho Lutero. A intenção de Lutero era levantar um debate para as reformas dentro da igreja, e a igreja que acontecesse. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar de indulgência. Martinho Lutero não concordava com o que se passava. Na verdade, Lutero era contra as práticas abusivas na venda de indulgências feitas por pessoas inescrupulosas, como era o caso do frade dominicano Johann Tetzel, com quem Martinho Lutero entrava em atrito direto. Era uma incoerência o que ele via dentro da Igreja Católica. Martinho Lutero foi um monge alemão que liderou a reforma protestante num movimento reformista religioso que ocorreu no século XVI. Os principais pontos da reforma protestante veio por Lutero. Por quê? Porque Lutero questionou a venda de indulgências, que era uma coisa corriqueira na Igreja Católica, que prometia o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Lutero ainda defendia que a salvação é obtida somente pela fé. Lutero criticou as práticas mundanas do clero católico, a avareza e o paganismo que existia dentro. O que é, no caso, o paganismo? Era formalidades criadas pela igreja fora do mundo espiritual, fora das Sagradas Escrituras. Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. A reforma protestante resultou na divisão do cristianismo no Ocidente. Surgiram novas ramificações do cristianismo, como o luterismo, o calvinismo, o anglicanismo. Tudo isso foi em decorrência do que ele protestou. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Com consequências, a igreja católica ficou exposta ao erro. E diante disso, Lutero foi excomungado e sofreu um sequestro, mas foi salvo pelo imperador
Carlos V. Lutero permaneceu no castelo de Wartburg até 1522, onde desenvolveu trabalhos intelectuais. Fundamentalmente, Martinho Lutero se revoltou contra a Igreja Católica por causa de questões doutrinárias e da grave cobrança de indulgência, ou seja, a salvação do homem. Lutero acreditava que a salvação era obtida pela fé, não por meio de pagamento de indulgências, como disse. E fora disso, nada colaborava para que a Igreja Católica cumpria com seus objetivos. Lutero acreditava que o fiel podia se comunicar com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Somente isso. Lutero discordava com as práticas e ações da igreja. A venda de indulgência era demais, eram caríssimas, pois entendiam que somente o rico tinha condições de libertação dos seus pecados. Então existia ali uma troca, existia ali algo que somente favorecia algumas pessoas. Sendo assim, Lutero considerava que a cobrança de indulgência era a forma de corrupção dentro da igreja. Lutero era um monge agostiniano, né? E professor de teologia. As 95 teses que marcou o início da Reforma Protestante foi um movimento da reforma religiosa que ocorreu na Europa no século XVI. Lutero não fez a divisão da igreja, mas só o fato de discordar da forma absurda de como a Igreja Católica agia, criou-se outras denominações. Isso fez com que Lutero fosse excomungado pelo Papa em 1521, rompendo definitivamente com a Igreja Católica. Mas quais são as 5 principais teses de Martinho Lutero? Vamos saber? As 5 teses principais de Martinho Lutero são conhecidas como 5 solas, ou seja, sola scriptura, quer dizer, somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solus Christi, somente Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Essas frases em latim enfatizam a diferença entre a teologia protestante e a teologia católica de hoje, que se diferenciava mudanças e criava novas igrejas na época. A reforma protestante iniciada por Lutero contribuiu para o desenvolvimento da modernidade, trazendo uma nova interpretação da religião, sendo a verdadeira, e acabou com a corrupção espiritual praticada naquela época. A Igreja Católica, ela tinha privilégios, estava acima da lei e determinava o que era certo e o que era errado. Estas teses dão uma explicação do verdadeiro objetivo da igreja na época. Sola Scriptura, somente a Escritura, é a única regra de fé e prática da igreja, somente o Evangelho. Quando fala solos Christus, Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Sola gratia, que ele se referia, a graça é a favor imerecido de Deus para com os homens. A sola fide que ele falou é o homem que é justificado apenas pela fé, sem a ajuda das obras do mérito humano. Sola Deo glória, o homem foi criado para a glória de Deus. E que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar o Senhor, a Deus. Antes de morrer, e já expulso da Igreja Católica, ele disse essa frase: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas no futuro, em 100 anos, um cisne irá cantar. Esse cisne vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilhas. Foi a frase que ele disse. Sendo assim, Lutero dividiu a igreja
não dividiu a igreja, e sim os cristãos da época que perceberam, aceitou e viu os erros cometidos pela igreja católica na época. Lutero questionava o abuso de autoridade do Papa e apresentava críticas à igreja católica. Assim sendo, meus queridos amigos, Lutero ele não criou religiões, ele simplesmente protestou. Ele foi lá na igreja central e pregou as 95 teses que ele discordava da atual conjuntura a qual a igreja católica vivia. Naquela época, o Papa era amigo da corrupção. O Papa ele tinha interesse financeiro, a igreja católica tinha somente isso. Então, bastasse que você pagasse alguma coisa para a igreja, para que seus pecados estavam todos perdoados. Quer dizer, e resumindo, o pobre não tinha acesso. O pobre, pela cabeça de Lutero, que não aceitou essas condições, nunca ia ser salvo. Mas, devido ao protesto dele, causou a morte física dele, porque espiritualmente ele continuou. Ele foi afastado, foi excomungado da igreja, foi perseguido, chegou a ser sequestrado, mas ele manteve ali a virtude da palavra de Deus. Ele manteve ali todas as condições que Deus oferecia. Ele não queria que a própria Bíblia ela fosse desvirtuada dos seus interesses. E assim sendo, ele ficou assim, meio que pasmo, diante da situação que a igreja se apresentava diante do povo, dos seus fiéis. A igreja centralizava tudo. Tudo tinha que passar pela igreja. Até os reis da época, as pessoas que dominavam, dizemos assim, politicamente, que não é o correto de falar, estava nas mãos da própria igreja. E Martinho Lutero não aceitou isso. Não aceitou, ele se revoltou, e quando ele foi comentar isso com as pessoas altas, patriarcais da igreja, ele foi rechaçado e perseguido. Então, meus amigos, nós temos a ideia de que é porque tem tantas regiões. Tudo começou lá atrás, quando alguém, no caso Martinho Lutero, protestou devido aos erros grosseiros que a igreja católica estava tendo. Era insuportável para ele. Ele era um estudioso de teologia. Ele amava ler a palavra de Deus. E diante disso, a sua perseguição foi eminente. Sim, olha, esse daí está atrapalhando os nossos interesses. Porque, na verdade, a salvação era um fato comercial e não espiritual. E ele não concordava com isso. Por isso que ele apresentava várias críticas à Igreja Católica. Com todo o louvor, vamos dizer assim. Porque nós não podemos ver o tal fato acontecer. Hoje nós estamos vendo algumas igrejas aí, evangélicas, neopentecostais, que estão usando desta forma terrível. Onde tudo para a igreja, tudo para os seus líderes, e nada em troca para aqueles que têm a fé e a consideração e ama a palavra de Deus. Então eu estou aqui explicando para vocês o que tudo aconteceu, como aconteceu. Então Martinho Lutero ele não falou assim, eu vou criar a igreja metodista, vou criar a igreja assembleia, qualquer uma. Não. Ele teve um posicionamento contra o que estava acontecendo naquela época. Contra o que estava ocorrendo devido à parte financeira ser a questão mais importante da igreja. Então, meus amigos, eu termino aqui mais esse vídeo te agradecendo, passando de 100 vídeos para a sua alegria. Seja bem-vindo ao nosso canal. Continue conosco, nos abençoando, nos seguindo, curtindo, compartilhando, passando para os seus amigos. Que tudo que a gente faz aqui, a gente se baseia em estudo. A gente procura, faz uma pesquisa, não só na internet, mas em livros. E a gente chega a essa conclusão que a gente passa para você,
quase que diariamente através das nossas gravações. O meu muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, você e sua família, com bastante saúde, com bastante alegria, com muita fé. E a gente segue aqui no nosso canal, @canal Varal. Curta, inscreva-se e nos dê esse privilégio de ter você. Eu estou aqui diante desta câmera, falando com uma pessoa importante, falando com você. Eu te agradeço pela sua atenção, mais uma vez o meu muito obrigado.